Graça e paz, minha querida irmã. Que a paz do nosso Deus esteja convosco no nome santo do Senhor Jesus. Eu acho que tem aqui alguns equívocos nesta mensagem que aparentemente pintada de cal, no fundo, escrever muita coisa e não dizer nada na verdade. A verdade é que qual é a real diferença entre veneração aos santos ou às imagens e adoração? Se você presta culto aos santos, como eles fazem, culto a Maria, isso é veneração realmente? Ou isso é adoração? Porque falar é uma coisa, a prática é outra. Você pode dizer assim, não, nós veneramos. Ok, ok, tá bem. Você venera. Mas a prática, quando você vai para uma igreja católica, o que é que se faz? As pessoas simplesmente prestam respeito, dizem assim, eu respeito essa imagem. Ou elas se dobram a essas imagens, acendem velas. Por isso é que a comparação neste texto, ela é uma comparação não sincera. Porque ela diz que nós guardamos imagens, nós temos imagens nos telefones, mas eu nunca vi um cristão sério, a acender velas para a imagem que ele tem no telefone. Eu nunca vi um cristão sério a se curvar perante uma imagem que ele tem no telefone ou num quadro que ele tem em casa e rezar à frente daquela imagem. Eu nunca vi isso. Eu não sei onde. Eu não consigo entender como é que alguém faz esse tipo de comparação sendo realista, não é? Agora, o que eu vejo aqui é uma grande desonestidade intelectual, né? A pessoa tentar colocar panos, poeira nos seus próprios olhos, não é? Ah, e lá ela diz assim, mas nós dizemos pessoas que adoramos. Um cristão sério, convertido, nunca vai dizer que adora o seu pai, adora a sua mãe. As pessoas que dizem isso, geralmente ainda não entenderam o que é o cristianismo, ainda não se converteram e se regeneraram. Quando você se converte e regenera, você nunca mais vai dizer, você vai dizer, eu amo meu pai, minha mãe, mas você nunca vai dizer, eu adoro meu filho, não é? Essa linguagem brasileira do adorar, eu adoro isto, adoro aquele, quando você se converte, você muda de linguagem, automaticamente. Então, nesse texto eu vejo um texto de uma desonestidade intelectual, de uma comparação incomparável, uma teoria que não tem uma prática que acompanha, né? A ideia de que, eu vejo pessoas com imagem no telefone, vejo elas acender velas também e adorarem essas imagens ou a rezarem diante dessas imagens, já que você diz que não é adorar. A veneração é o quê? Acender vela. Acender vela para alguém é venerar. Fazer uma reza diante daquela pessoa ou colocar o nome Ave Maria, Santo Fulano na reza, isso é venerar? Eu acho que estamos a ser desonestos intelectualmente falando. E a mesma coisa se aplica também nessa questão da, da, das fotografias e a mesma coisa nessa questão de adoramos ou quando falamos adoramos. Um cristão convertido, repito, ele não usa essa terminologia porque só adoramos a Deus. Agora, podemos concluir dizendo o seguinte, venerar e adorar, elas são palavras realmente diferentes, mas na prática, um cristão verdadeiro ele não acusa o catolicismo de usar essas palavras. Nós não estamos a discutir aqui o significado das palavras, nós estamos a discutir a prática. O problema é que na prática, isso que deveria ser diferente entre venerar e adorar, isso que deveria ser diferente entre venerar e adorar, na prática não funciona. Não funciona. As pessoas dentro dos templos ou das igrejas católicas, elas acendem velas, elas adoram mesmo, elas beijam aquelas imagens, elas se arrastam naquelas imagens, elas vão lá e meu santo preferido, meu querido, faz uma bênção, me traz uma bênção, eles oram para aquele santo. Isso é que é prática. E ignorar isso é ser desonesto intelectualmente. Compreende? É ser mesmo desonesto. Então a pessoa pode acreditar no que ela quiser, ela pode dizer, não, eu não acredito nisso. Então você nunca viu a sua avó fazer isso, nunca viu a sua tia fazer isso. Então, se você quer se manter nessa cegueira, nessa desonestidade, isso é um problema da pessoa. Agora, ela não pode vir a tirar poeira aos nossos olhos, a dizer que nunca viu isso, nunca viu as pessoas a beijarem as imagens, a se rastejarem diante das imagens, a rastejarem-se diante das imagens.
a idolatrar essas imagens, acender vela nessas imagens, invocar o nome dos santos dessas imagens. Então, quando você vai à prática, você vai ver que não é veneração, é adoração. Agora, se ele quiser tapar os olhos, atirar poeira nos olhos dele, isso é um problema dele. Ele pode fazer isso, mas não queira tapar os nossos olhos. Nós somos suficientemente adultos e experimentamos tantas coisas nessa vida que eu vi minha mãe fazer isso. Se a mãe dele não idolatrava, a minha idolatrava. Talvez a mãe dele é diferente, santa, diferente de todo mundo. Mas a minha idolatrava, a minha avó idolatrava, meus avós idolatravam, meus tios idolatravam. Aquilo não era veneração. O que eu vi na minha casa não era veneração. As igrejas católicas que eu frequentei, eles não é veneração, era idolatria. Agora, se você simplesmente quer se apegar ao termo, então se apegue, fique cego como quiseres ficar, porque na prática as pessoas, a maior parte das pessoas, elas não veneram, elas realmente adoram. E cada um é livre de pensar o que quiser. Se ele quiser continuar nessa cegueira, nessa desonestidade intelectual, isso já é uma questão da pessoa. Ok? Deus abençoe.